Bom dia a todos. Falamos aqui da sede da AmCham para os que nos acompanham pelas redes sociais através do link da página da Unimed Porto Alegre no Facebook. A realização desta live é uma iniciativa da Unimed Porto Alegre com apoio da AmCham. Nosso objetivo é promover um debate com especialistas para esclarecer a comunidade em geral sobre o coronavírus, os seus efeitos, o diagnóstico, quais as medidas preventivas individuais e coletivas e as principais ações já implementadas pelas autoridades públicas e privadas para evitar a contaminação. Para o debate de hoje, nós teremos a presença da doutora Vanessa Schultz, que abordará o tema coronavírus, gripe e doenças respiratórias. A doutora Vanessa é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas, residência médica em Infectologia e mestre em Hepatologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, especialista em Gestão de Risco Hospitalar e Segurança do Paciente pela Unicinos e especialista em Segurança do Paciente pela Fiocruz. Nosso outro convidado é o Dr. Gustavo Faulhaber, que abordará o tema Boas Práticas para a Gestão Corporativa em Situação de Epidemia. Dr. Gustavo é graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, possui mestrado e doutorado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em Gestão de Negócios pela ESPM e é atualmente diretor de Recursos e Serviços Próprios da Unimed Porto Alegre. Muito obrigado aos nossos convidados por terem aceitado esse importante desafio de esclarecer a sociedade sobre a epidemia ou pandemia do coronavírus. Nós estruturamos o início da live com duas intervenções, começando pela doutora Vanessa, depois do Dr. Gustavo, e na sequência da palavra dos nossos convidados, nós abriremos para que os nossos seguidores que estão acompanhando esta live pela rede social, na página do Facebook da Unimed Porto Alegre, possam fazer perguntas aos nossos convidados. Eu peço para a doutora Vanessa, então, que possa fazer a sua primeira abordagem. Bom dia a todos, então. Gostaria de falar um pouquinho, então, sobre o coronavírus e todas as outras doenças respiratórias. Então, nós estamos chegando num momento do inverno, né, que é onde facilita, então, o aparecimento de vírus respiratórios. Na verdade, eles circulam durante todo o ano, mas no inverno eles são muito mais comuns, né? Então, isso todos os anos acontece. Claro que esse ano a gente tem um novo vírus, que é o coronavírus. Então, é um vírus diferente, né? Que ele mutou. E ele começou lá na China e agora está disseminado por todo o mundo, né? Ontem foi declarado pela OMS como uma pandemia. Então, grande parte na verdade, todos os continentes possuem casos, né? Então, isso considera-se como uma pandemia. Então, o coronavírus, então, ele é um vírus que é respiratório, ele é transmitido por via respiratória e por contato. Então, a gente vai, se a gente tiver alguém que tenha não só o vírus coronavírus, né, mas os outros vírus respiratórios são transmitidos dessa forma, né, por via respiratória, principalmente gotículas, e por via de contato. Então, contato com pessoas, né, que tenham, com secreções de pessoas que tenham essas infecções, ou contato com o ambiente contaminado. Né? Então, e esse vírus ele causa principalmente sintomas respiratórios, como tosse, dor de garganta, coriza, pode dar dor no corpo, pode ter febre, muitos casos têm febre, nem todos são acompanhados de febre. Né? Muitas vezes ele dá um sintoma só respiratório alto, mas ele pode também acometer os pulmões, assim como o influenza pode desenvolver pneumonia também. Né? Então ele tem um quadro muito parecido com a gripe. Né? Então os sintomas gerais deles são muito semelhantes e pode ser confundido com a gripe. Tá? Que a gripe é a doença causada pelo vírus influenza, né? Que tem
vários tipos de vírus influenza, né? Os mais comuns são o sazonal, H1N1, pandêmico de 2009, e o vírus o B, que também tem mais de uma cepa, né, que circula, mas as que mais circulam são o tipo A, que é o tipo A sazonal, e o tipo H1N1. Então, o que a gente tem que considerar também é o que a gente tem que fazer para prevenir esse tipo de infecção, né? Então, principalmente higiene de mãos, que é o mais efetivo, não só para infecções respiratórias, mas para qualquer tipo de infecção. Então, higienizar frequentemente as mãos, né? Evitar tocar com as mãos sem higienizar a boca, olhos e nariz. Então, a gente tem que cuidar de tocar em ambientes ou daqui a pouco ter pessoas profissionais de saúde, por exemplo, que trabalham, né, com pessoas que têm alguma infecção. Após tocar no paciente, tem que sempre higienizar a mão. Ou no ambiente que você toca, sempre após tocar no ambiente, higienizar as mãos, né? Então, e evitar então o contato com as mucosas, né? Hoje eu estava conversando sobre isso também, quem circula de ônibus, né, em transporte coletivo, né, vai tocar nos lugares, tem que sempre, se possível, ter um alquinho gel junto para poder higienizar a mão frequentemente depois que toca nesses ambientes que todo mundo toca, né? Então a gente não sabe quem pode ter alguma infecção respiratória, enfim, então a gente tem que estar higienizando bem as mãos. Outra ação preventiva que a gente tem que fazer é quando a gente está com sintoma respiratório, proteger a boca e o nariz com um lenço, preferencialmente com um lenço descartável de papel, procurar não usar lenço de pano, porque o lenço de pano a gente geralmente não descarta, né? Então ele pode ser um meio de carrear, né, vírus, enfim. Então usar o lenço de papel que cubra a boca e o nariz, né? E depois que se usar esse lenço de papel deve ser descartado, né? Ou se no momento que, né, tiver com tosse, não tiver um lenço de papel disponível, usar sempre a região do braço aqui, do cotovelo, para cobrir a boca e o nariz, para evitar a dispersão de partículas, né? E é uma região que a gente não tem tanto contato com as outras pessoas como as mãos ou com o ambiente, né? Então usar essa região, mas preferencialmente usar lenço de papel. Então essas medidas são medidas que a gente tem que ter para todas as infecções respiratórias, né, gripe, enfim, e agora o coronavírus. E também a gente tem que prevenir a gripe, a gente tem a condição de se vacinar, então a gente tem que aproveitar esse momento também para todo mundo que tem condições ou está na lista de risco, se vacinar realmente, porque a gente descarta pelo menos, né, uma das coisas que a gente pode prevenir, que uma das infecções que a gente pode prevenir, que é a influenza, que é a gripe, a gente tem condições de prevenir com a vacina, né? E que vai estar disponível aí na rede e nas clínicas de vacina da Unimed a partir do final do mês, né? Então a gente tem que estimular as pessoas a fazerem a prevenção, então principalmente dessa forma. Bom, obviamente nós vamos explorar mais a doutora Vanessa. Estamos recebendo um conjunto de perguntas aqui das pessoas que estão acompanhando essa transmissão. E eu vou passar para o doutor Gustavo agora para fazer a sua abordagem inicial e depois a gente encaminha as perguntas das pessoas que estão chegando em grande número aqui. Doutor Gustavo. Então, bom dia a todos. Na verdade, o que eu vou falar um pouquinho é sobre o impacto na sociedade, nas empresas, a gente tentar um pouquinho entender o que está acontecendo hoje no mundo, né? De uma infecção que a Vanessa acabou de nos mostrar, que parece muito com a gripe, ela tem um comportamento mais diferente, ela é um pouco mais agressiva e ela vem se alastrando de uma forma bastante importante para o mundo, né? A gente viu o cenário que aconteceu na China. Aparentemente, a gente acreditou que pudesse haver uma contenção ali, mas o vírus ele se espalhou para o mundo, né? Ele acabou impactando a Europa, impactou os Estados Unidos
E o impacto, ele tem dois grandes níveis, né? Um nível que é o individual, que é a pessoa que se adoece, e o nível na sociedade, né? E na sociedade, aquilo que a gente precisa fazer para tentar conter a disseminação, né? Hoje a gente vê cenas que a gente nunca viu na história, né? A gente olhar hoje o que é a Itália, completamente fechada, comércio fechado, as pessoas com restrição de circulação num país de 60 milhões de habitantes. A gente vê um pouco o que aconteceu ontem nos Estados Unidos de fechar todos os voos, né, toda a circulação entre Estados Unidos e Europa, né, grandes centros mundiais. Então a gente está vivendo uma situação que vai nos impactar de alguma forma em vários níveis, não só individual, mas como da sociedade. Os serviços de saúde, de uma forma geral, vêm se preparando para isso. Tá? Então, eu trabalho dentro da Unimed Porto Alegre. A gente vem trabalhando de uma forma muito séria desde que começaram a surgir os primeiros casos. A gente já vem trabalhando cenários de que esse vírus vai circular no nosso país. Hoje a gente já sabe que há a transmissão comunitária desse vírus em alguns centros, como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, é uma questão de tempo até esse vírus estar circulando de uma forma mais forte dentro do nosso meio. Então, os serviços de saúde, eles vêm trabalhando no primeiro momento a informação, mas agora a gente passa para uma fase em que a gente precisa dar conta do atendimento desses clientes, a gente precisa reforçar as orientações com relação à população e às empresas, né, que é o que eu vou querer explorar um pouquinho mais ali adiante. O que vocês podem ficar tranquilos é que, sim, os serviços de saúde sabem do potencial da gravidade disso, mas, ao mesmo tempo, vem trabalhando de forma coordenada. Eu posso dizer que, por Porto Alegre, a gente tem grupos de trabalho que envolvem todos os hospitais da cidade, as operadoras de saúde e em grande contato junto com o serviço público. Então, há uma coordenação desse cuidado, há uma situação de saber que, se vier de uma forma mais forte, a gente vai estar com um plano de ações para tentar conter isso e tentar dar saúde para toda a população e realmente dar as orientações para que a gente consiga passar por essa fase. A gente acredita que isso vai ser uma fase, né? Esse vírus ele chegou, as pessoas não têm imunidade, mas assim como na China que houve um boom, depois de 2, 3 meses está acalmando, a gente acredita que vai haver um comportamento de aumento de número de casos, mas depois de algum tempo as pessoas vão criando imunidade, as medidas de restrição vão conseguir bloquear o vírus. Então, do ponto de vista de saúde, a saúde pública e privada estão aliadas, estão trabalhando de forma conjunta para esclarecimento, para medidas de prevenção e estar preparada para o atendimento das formas graves que possivelmente vão chegar aqui na nossa região. Do ponto de vista da empresa, né, a gente precisa também começar a entender que políticas corporativas elas são importantes na tentativa de diminuir o contágio, né? Então, existe um papel que as empresas precisam se preparar para diminuir a disseminação em ambientes de trabalho, evitar o contágio. Existem também situações que as empresas precisam pensar um pouquinho sobre o potencial de impacto econômico dentro da empresa, porque a gente sabe que diversos setores da cadeia produtiva foram impactados de formas diferentes, né? Então, a gente sabe, indústria de hoteleira, turismo, essa sofre um impacto muito forte por conta da restrição de circulação, tá? Então, cada uma dos entes produtivos, cada uma das áreas de negócio precisa avaliar como é que vai enfrentar aquilo ali e saber um pouquinho do impacto econômico, tá? Então, isso é uma coisa importante para todos aqueles que têm empresas que trabalham nessa área. E do ponto de vista de saúde corporativa, né? Então, existem algumas medidas que vão além daquelas que a gente já falou do nível individual. Toda empresa tem que entender que esse não é o momento para estimular viagens internacionais e talvez daqui 1 ou 2 semanas a gente esteja falando de evitar inclusive viagens nacionais. É o momento da gente começar a utilizar ferramentas de tecnologia para que a gente consiga evitar a circulação de pessoas. Essa live, por exemplo, a gente vai fazer um evento,
mas não fazia sentido fazer um evento aglomerando pessoas. Então a gente decidiu fazer uma live para mostrar que é possível sim a gente trabalhar, a gente informar, usando tecnologias de videoconferência, tecnologias como essa que a gente vem utilizando. Dentro da Unimed, por exemplo, a gente traçou um plano de trabalho, a gente pensou um pouquinho com relação ao que a gente pode fazer de teletrabalho, né? Então muitos setores de empresas conseguem tranquilamente trabalhar remotamente. Isso é algo que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu nesses países acometidos, que as escolas vão fechar. Se as escolas fecham, com quem vão ficar as crianças? Então a gente tem uma questão de absenteísmo por conta disso. Tem que ser pensado já desde agora. A gente tem que pensar se os nossos colaboradores começarem a adoecer, né? Então são situações em que a gente vai ter que enfrentar. Reuniões com pessoas fechadas em salas, isso é uma coisa que nesse período deve ser evitado ao máximo, principalmente aquelas muito cheias. Não é hora da gente fazer reuniões em anfiteatros, em auditórios, não é o momento. Esse é o momento que a gente tem que tentar isolar as pessoas, evitar o contágio. Lá no Unimed a gente instalou álcool gel em todas as salas, a gente está tentando vamos começar a trabalhar uma campanha de políticas até de etiqueta de cumprimentos, entende? Aquela coisa do brasileiro de querer beijar, se abraçar, etc. Isso não é o momento. A França se fez uma campanha nesse sentido, de abandone o beijo francês. Então a gente tem que começar a se perguntar e a pensar todas aquelas medidas que a gente pode adotar no sentido de diminuir a transmissão, né? Para que a gente não chegue a um cenário dos piores, que aquele que está tudo fechado, proibição de circulação na rua. Então a gente tem um papel de evitar isso desde agora. Excelente, doutor Gustavo. Acho que esse esclarecimento para as empresas, a gente observa um movimento das multinacionais já estabelecendo protocolos, né, preventivos, mas esperamos que o Brasil adote, obviamente, as empresas em função da possibilidade de contaminação. Eu vou passar para as perguntas, claro. Nós estamos recebendo um número significativo de perguntas e eu vou fazer uma pergunta inicial que eu acho que ela merece um esclarecimento até pela opinião pública. Eu pediria aos senhores que explicassem qual é a característica dos casos confirmados no Brasil em relação ao coronavírus, né? Essas pessoas que chegaram ou foram contaminadas no Brasil, ou seja, por que esse dado é tão importante para a vigilância sanitária, para os órgãos que estão administrando essa situação no país? Bom, basicamente, praticamente todos os casos são casos leves, né? A maioria dos casos eles foram tratados ambulatorialmente ou domiciliarmente, no caso, né? Porque são doenças respiratórias, é uma doença respiratória leve, a grande maioria dos casos. Claro que tem uma parcela da população que pode se infectar e pode desenvolver uma doença mais grave, né? Assim como acontece na influenza. Mas a grande maioria, até o momento, a maioria dos casos, eles são de tratamento sintomáticos, né? Então, a pessoa está sendo acompanhada em casa, na verdade, eles estão em isolamento domiciliar, têm sintomas leves e vão resolver esses sintomas, vai ser uma doença autolimitada e vão ficar bem, né? Existe uma população de risco, que principalmente os idosos, né, que tem, ou pessoas com comorbidades, que têm um risco maior de desenvolver doenças mais graves. Mas, por enquanto, o que a gente tem é que a maioria dos pacientes tem uma doença leve. Isso não só aqui no Brasil, mas na grande maioria dos lugares que está tendo, né, infecção. Então, em torno de 10% de pessoas podem evoluir para uma doença mais grave. Aqui no Brasil, o que a gente está vendo, por enquanto, é um comportamento de infecções mais leves. O que a gente tem de transmissão, na verdade, que o Dr. Gustavo falou de transmissão comunitária, na verdade o que a gente tem é transmissão com vínculo epidemiológico, por enquanto. A gente não tem uma transmissibilidade sustentada na comunidade, né? A gente tem casos que tiveram contato com as pessoas que vieram
que positivaram e tiveram viagem para lugares, né, para áreas de risco, né, muitos que vieram da Itália ou da Europa, né, que ficaram doentes lá, né, se infectaram lá e voltaram para o Brasil, ou já vieram com sintomas para o Brasil, né, e aí os contatos dessas pessoas acabaram se infectando também, né, adquirindo o vírus e aí desenvolvendo a infecção, né. Então, isso que hoje esse é o cenário do Brasil e do Rio Grande do Sul, por exemplo. Todos os casos confirmados, que hoje são 4 casos confirmados no Rio Grande do Sul, 2 em Porto Alegre, 1 em Caxias e 1 em Campo Bom, são todos casos leves, né? Então, por enquanto, a gente não tem casos graves a ponto de a gente depender, assim, ter muitos casos como, às vezes, a gente tem relatos, né, de outros países que precisa de terapia intensiva, enfim, que demanda muita o atendimento, né, hospitalar mais complexo. Mas a tendência que a gente vê desse vírus é como ele tem uma transmissibilidade muito alta, não é tão agressivo, mas a transmissão dele é muito, muito grande, né? Ele se transmite muito rapidamente. Então, a gente vê uma tendência de isso realmente aumentar. A gente tem como o Gustavo comentou, uma organização dos serviços de saúde, aqui a gente pode responder por Porto Alegre, mas a gente tem visto uma movimentação muito importante do Brasil em si, né, com o Ministério da Saúde direcionando isso, e eu acho que isso está sendo muito bem organizado, para que a gente tenha, exista um plano de contingência para que quando chegar os casos graves, a gente tenha como atender esses pacientes da melhor forma possível e também evitar também, né, transmissão até dentro do hospital, por exemplo, né, para profissionais de saúde, que a gente sabe que isso pode acontecer, não só com o coronavírus, isso pode acontecer com qualquer doença infecciosa, mas a gente tem que ter o cuidado e isso a gente tem, eu acho que todos os hospitais estão engajados nisso para orientar os seus profissionais de saúde, para que eles estejam orientados, estejam engajados e que façam as precauções também dentro das unidades de saúde. Não só hospital, unidade básica de saúde, enfim, né? Ou consultórios, enfim. Então, acho que a divulgação está sendo muito grande nesse sentido. Então, acho que é isso que a gente também, por enquanto, a gente não tem uma transmissibilidade sustentada. A gente não pode dizer que ele já está espalhado. A gente não tem esse dado ainda para dizer isso, mas a gente tem uma tendência que isso aconteça, né? Então, porque pela característica do vírus, né? Eu acho que até complementando, é uma epidemiologia, é uma estatística que muda a cada dia, né? Hoje a gente já tem 70 casos confirmados no país, tivemos relatos de um cluster de contaminação num casamento de 16 pessoas em São Paulo, tivemos agora uma transmissão comprovada no Rio de Janeiro de congresso médico. Então, sim, é uma coisa que está vindo, está mudando e rapidamente, se a gente não for ágil na contenção, realmente a gente tem um risco muito grande de ter um cenário de muita contaminação, né? Então, citei, né, um congresso e um casamento, né? 2 situações corriqueiras da nossa vida, mas que a gente para pensar são potenciais focos em aglomeração, né? A gente tem que pensar que daqui a pouco o campeonato de futebol foi cancelado, a NBA foi cancelada. Por que será que daqui a pouco isso não vai acontecer aqui, né? É bem provável que sim. E até, doutor Gustavo, uma pergunta que todas as pessoas que estão em viagem, ainda em viagem fora do Brasil, que chegam ao Brasil, a recomendação seria fazer uma quarentena? A recomendação do Ministério da Saúde é que, se há a presença de um caso de sintomático vindo desses locais, é quarentena, notificação, coleta do Covid e aguardar resultado para ver o que vai ser. Essa é a recomendação. Mas existe uma coisa de bom senso, né? Se a pessoa está voltando de uma área de alto risco, né? Se ela puder restringir a circulação, me parece ser uma coisa de bom senso. Perfeito. Entende? Mesmo que esteja assintomática, a gente sabe que existe um período aí de incubação em torno de 5, 7 dias. Talvez
se as empresas puderem flexibilizar, fazer teletrabalho, evitar a circulação, talvez seja uma forma da gente diminuir focos novos de contágio. No caso de uma pessoa que apresente os sintomas, adotar, que procedimentos ela deve adotar? Né? Tem se falado sobre evitar a disseminação. Ontem nós assistimos a coletiva de imprensa do secretário municipal da Saúde e a secretária estadual da Saúde, em que se recomenda que a pessoa fique na sua residência, que não vá ao hospital, evite de ir ao hospital. Ou seja, qual é a complexidade que isso tem? Nós estamos falando de educação da sociedade, né? Para que as pessoas não tomem iniciativas que possam comprometer ainda mais o cenário que está sendo instalado. O que os senhores recomendariam em relação a isso? Quais são as medidas que uma pessoa que tem uma suspeita deve adotar em relação a esse procedimento? A Vanessa comentou uma coisa muito interessante, né? 90%, talvez até mais, sejam de formas leves. Essas pessoas não demandam tratamento. Se elas circulam, vão para o hospital procurar atendimento, elas vão estar disseminando isso para outras pessoas, eventualmente pessoas com mais fatores de risco por outras doenças. Então, realmente, a recomendação é ficar em casa, né? Fazer a notificação, fazer a coleta do exame e aguardar os sintomas. E só procurar o atendimento especializado, né, de um pronto atendimento, médico, etc., se manifestar sinais de forma grave, né? Então, falta de ar, uma prostração muito acentuada, sinais de alerta que vão se manifestar principalmente, como também foi dito, nos idosos e em pacientes de risco, né? Então, lembrar que os idosos são um grupo de muito alto risco para desenvolvimento de complicações. Eu acho que e até essa questão de notificação, né? Se você agora a gente está numa situação de pandemia, enfim, mas você tem sintoma respiratório. Aqui a gente não tem em Porto Alegre transmissão sustentada ou comunitária, enfim, por enquanto. Mas igual, acho que a gente tem que, e principalmente quem veio, né? Porque muitas pessoas vieram de férias agora, tiveram na Europa, enfim, não veio, está sintomático, existe um plantão, inclusive da vigilância epidemiológica, para ligar, e muitos pacientes eles conseguem fazer até coleta domiciliar, se for o caso, né? Se for realmente que tenha critérios para coletar. Né? Então, para evitar que essas pessoas fiquem circulando, né? Então, fiquem, como o Gustavo falou, ir ao hospital sem uma necessidade maior, porque a tendência é que agora que sabe que tem o vírus, é ir no hospital porque eu tô com coriza. Ai, será que eu tenho o vírus? Então, se tiver, provavelmente tu vai resolver ele tranquilamente, né? A maioria das pessoas. A não ser isso, como o Gustavo colocou. Sintomas de alerta, febre persistente, falta de ar, né? Doença gastrointestinal que pode acontecer, ter uma desidratação, enfim. Então, isso tudo são sinais que a pessoa aí, ela tem indicação de procurar o hospital. Porque até hoje, se a gente for observar, ninguém ia no hospital porque tinha um resfriado, né? Aí agora, porque existe o coronavírus, eu vou no hospital. Então, não vá no hospital se não tiver um sinal de alerta. Então, entra em contato com a vigilância, né? Principalmente essas pessoas que vieram de países com maior número de casos. Entra em contato com a vigilância e eles vão orientar de uma forma, ou com o seu médico, o seu próprio médico, quem tem é da rede privada mesmo. Entra em contato com o seu médico, discute com o seu médico qual a necessidade, o que eu preciso fazer, quais as medidas que eu devo tomar, né? Então, eu recebo várias mensagens dos meus pacientes perguntando o que fazer, né? Então, assim, a gente tem que ser mais proativo nesse sentido como médico também e tentar evitar que sobrecarregue também as emergências, as unidades de saúde para questões que não são necessárias, né? Então, isso que a gente tem que priorizar, assim, né? Priorizar quem tem sintoma grave. Uma pergunta, doutor Gustavo, do Luiz Alberto Pinheiro. Eu vou complementar a pergunta dele. A pergunta é: as vacinas comuns contra a gripe ajudam na prevenção?
complementando, nós teremos nos próximos 30 dias, talvez, a vacina da H1N1. De alguma forma, a vacinação da H1N1, ela contribui para uma melhora ou para evitar, eventualmente, uma contaminação em função do coronavírus, ou essa relação ela não existe? Acho que é uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta bastante pertinente, tá? A vacina para a gripe não protege contra coronavírus. Mas por que estão, então, antecipando a campanha de vacinação? Ora, para a gente prevenir a gripe, porque a gripe vai seguir circulando, tem sintomas clínicos parecidos com o do coronavírus, né? Então, é menos gente com síndromes respiratórias circulando no nosso ambiente. Então, na realidade, a vacina ela não protege contra o corona. O corona são essas medidas que nós estamos conversando aqui hoje. Tá? Então, a vacina da gripe ela é fundamental no sentido de que a gente consegue evitar a gripe, que é uma síndrome que tem uma apresentação clínica muito parecida com o corona. Né? Que tem uma circulação já muito bem definida, né? É uma infecção que é endêmica, então a gente sempre tem, todo ano a gente tem. Né? Então, ainda muitas pessoas que têm fatores de risco ainda não se vacinam. Né? Então, a gente tem que priorizar a vacinação não só para quem tem fator de risco, mas para quem não tem, até para... Doutora Vanessa, então eu vou aproveitar e fazer a pergunta da Tânia Pérez. Tenho asma grave e hipertensão sob controle com medicação. Apresento normalmente um pouco de dificuldade respiratória e tosse produtiva. Como saber se estarei com sintomas de coronavírus ou não? Na verdade, ela está com sintoma de uma infecção respiratória, se ela tiver isso, né? Então, se ela tem uma dificuldade para respirar, principalmente porque ela tem asma, né? E ela pode desenvolver, os asmáticos, eles desenvolvem muito broncoespasmo quando fazem infecções respiratórias, né? Então, acabam sentindo mais falta de ar. Essa paciente, ela tem que procurar o seu médico ou um hospital, enfim, nesse caso, porque ela tem um risco de desenvolver uma doença mais grave. Então, ela é uma paciente que tem uma comorbidade que facilita o aparecimento de sintomas mais graves, né? Como pacientes que têm doença cardiovascular, pacientes diabéticos, mas não quer dizer que esses pacientes não possam ter uma doença leve. Né? Mas claro que no momento que sente falta de ar, ela tem que ser avaliada para ver se essa falta de ar é uma falta de ar que ela precise de um atendimento mais complexo ou não. Ou é só fazer o broncodilatador, enfim, a sua bombinha que ela faz normalmente, ou aumentar a frequência, enfim. Isso ela vai ter que ser avaliada por um médico para saber. Né? Mas o paciente que não tem esse sintoma ou não tem asma e não tem sintoma de falta de ar, ele não é um paciente que precise atendimento imediato. Né? Doutor Gustavo, em que momento é aconselhado a pessoa utilizar a máscara? Pois é, existe muita desinformação, a gente não tem que ter pânico para sair querendo comprar máscara. Né? A máscara ela tem um papel até mais de diminuir a passagem dela para as outras pessoas. Né? Então, se você está contaminado, o ideal é tu ficar em casa. Né? Então, ali tu vai vestir uma máscara até para tu não contaminar o ambiente, teus familiares. Né? Então, a máscara, ela não deve haver uma procura absurda por ela, porque ela não é tão efetiva quanto outras medidas que a gente tem de álcool, gel, lavagem das mãos, evitar tocar o rosto. Né? Então, a máscara ela tem um papel secundário. Ela é muito importante, por exemplo, para profissionais de saúde que estão ali lidando na linha de frente, mas em termos de situações comunitárias, ela não é uma medida assim tão eficaz que vale a pena todo mundo sair para comprar uma máscara. Isso é uma coisa que a gente tem visto em alguns países. Não façam isso. Né? As máscaras elas têm indicações muito boas para proteger pessoas que estão fazendo um contato mais próximo desses doentes. Né? Então, não sei se a Vanessa quer complementar. Eu acho que bem isso que o Gustavo falou, o que a gente tem que conscientizar é que a máscara é para quem está sintomático, por exemplo. Né? A gente usa, nos hospitais que eu trabalho, a gente orienta o paciente, chega na emergência sintomático respiratório. Esse paciente tem que saber que ele deve pedir uma máscara para ele colocar nele, para ele não transmitir, porque aí tu tem contenção de partículas e tu não vai transmitir
né, a infecção para outros pacientes. Ou os profissionais de saúde que estão atendendo esses pacientes, para eles não se contaminarem, porque eles têm um contato direto, eles vão fazer procedimentos, eles vão coletar exames, eles vão estar em contato muito próximo. Agora, usar máscara para caminhar na rua, isso não tem nenhuma evidência que diminua o risco de infecção. Ainda mais porque muitas vezes as pessoas usam de forma inadequada. A máscara ela tem uma vida útil muito curta, então a gente não pode ficar usando ela o dia inteiro a mesma máscara, né? Então, porque ela também vai umedecer, vai se contaminar, a pessoa pode tocar nela e contaminar o ambiente. Então, isso a gente tem que estar bem ciente. Essa questão de corrida contra o tempo, de conseguir máscara para ficar estocando em casa, isso não tem nenhum benefício. O benefício é nesses casos, que o paciente está sintomático respiratório, é um paciente que, para não transmitir a infecção, e os profissionais da saúde que vão atender esse paciente que precisam se proteger porque tem um contato muito próximo, principalmente com secreções respiratórias, então eles têm que se proteger. E para esses a gente precisa ter, porque esses são os de maior risco de se infectar. Doutor Gustavo, o Eduardo Cordeiro, obviamente, ele faz uma pergunta até em cima da sua primeira explanação sobre evitar, e ele pergunta, vida social, devemos evitar sair em lugares públicos? Hoje tem Grenal, devo evitar bares? Ele não evitou o Grenal, mas os bares ele... Né? Queria viajar para a Argentina, cancelo minha viagem? Ou seja, são 3 perguntas. E eu complemento uma segunda pergunta da Dayana Pereira. Como deve ocorrer a prevenção com crianças que estão em escolas e creches, né? Ainda não se observa nenhum movimento em Porto Alegre de orientação, né, de fechamento, inclusive até restrição de bebedouro coletivo, essas coisas. Ou seja, são 2 assuntos, eu acho que importantes, porque as pessoas estão preocupadas exatamente com o dia a dia, e eu acho que conversa muito com a sua explanação inicial, que se fecha uma escola, se fecha uma creche, como que os RHs se preparam para isso? Eu acho que esse contexto ele promove uma série de movimentos que, naturalmente, nós não estamos ainda preparados, né? A pergunta ela é extremamente pertinente. A gente tem que entender essa situação como uma situação altamente dinâmica, né? Então, o que a gente fala hoje possivelmente vai ser completamente diferente do que a gente fala daqui uma semana, daqui 2 semanas. Então, está muito relacionado com o período em que a gente está vivenciando hoje, né? Hoje, com 2 casos em Porto Alegre, ainda não é o caso das autoridades sanitárias bloquearem um Grenal. Mas pode ser que daqui a pouco o jogo de volta, o cenário seja completamente diferente e a gente tenha jogos de portão fechado ou suspensão de jogos. É isso que a gente tem verificado no mundo inteiro, né? Então, vida social em bar, etc., ainda é possível, mas pode ser que daqui uma semana a resposta seja outra, seja, olha, não, fica em casa, evita contatos de grandes grupos, evita situações em que tu possa se arriscar. Com relação a viagens, a gente hoje tem restrições para países de alta prevalência. Então, se tu pensa em viajar para algum local, primeiro que eu acho que esse é o momento da gente ficar um pouquinho mais restrito, mas se vai fazer alguma viagem, verifica a condição epidemiológica daquele local, avalia muito bem antes de comprar uma passagem, porque também pensar que no outro local também vai haver uma mudança do cenário epidemiológico daqui 2, 3 semanas, né? Na Itália, imagina, as pessoas foram para o carnaval para a Itália, tinha lá meia dúzia de casos. E olha o que é a Itália hoje, com mais de 12 mil casos, né? Então, isso muda muito. A gente tem que estar atento que, às vezes, fazer um planejamento de uma viagem, que é uma coisa que vai lá 1, 2 meses, a gente não sabe como é que vai estar o futuro. E com relação às escolas, isso, até porque eu também tenho filha em idade escolar, as escolas estão monitorando a situação de muito perto. Eu recebo contatos frequentes da escola da minha filha afirmando sobre a monitorização, ele já tem plano de aula para teleaula, enfim, teleensino. A gente tem que monitorar, a gente sabe que sim, crianças são altamente contagiosas, é uma população que transmite muito entre eles, então já se sabe disso. Por mais que a gente saiba que criança não é um problema de saúde pública do ponto de vista de infecção. Não morreu nenhuma criança abaixo de 10 anos com essa doença.
Então, crianças desenvolvem formas extremamente brandas, frustras. Por outro lado, crianças são importantes agentes de transmissão, né? Estão sempre babando, abraçando, tocando em tudo. Então, eles são muito infecciosos. Então, vai haver um momento que, se houver uma transmissão do vírus e chegar, escolas vão ser fechadas. Já há uma escola em São Paulo fechada por conta de um caso, né? Então, a gente vai ter que ver como é que isso vai se comportar aqui no nosso local, na nossa região. E aí, provavelmente, as próprias escolas já vão fazer isso. E se não o fizerem, acredito eu que as autoridades sanitárias vão dar ordens de fechamento, férias escolares, enfim. Perfeito. Doutora Vanessa, uma outra pergunta que o Bruno Osório, eu achei muito interessante a pergunta dele. Bom dia. Nas medidas preventivas, se vê uma série de cuidados relacionados à higienização. Porém, nos indicadores de fatalidade, nós vemos diferenças entre faixas de idade. Pergunta: a indicação de melhoria de alimentação e outras ações relacionadas ao fortalecimento do sistema imunológico também seriam indicadas como uma medida preventiva? Na verdade, a gente tem a imunidade, ela é relacionada à nutrição. Então, se a gente não está bem nutrido, a gente tem mais facilidade de adquirir infecções, não só virais, como qualquer outra infecção. Então, a gente tem que estar bem alimentado, com certeza, né? Tem que estar bem nutrido para evitar infecções, qualquer infecção que seja, né? Os idosos, eles já têm uma diminuição da imunidade pela própria idade, então isso também facilita não só a ter uma infecção mais grave pelo coronavírus, por exemplo, como por influenza, né? Ou por outras infecções bacterianas, enfim. Qualquer infecção no idoso, ela pode ser bem mais grave do que numa pessoa mais jovem, né? Mas claro que tudo que se puder fazer para se melhorar a imunidade, é óbvio que a gente tem que fazer. E uma delas é ter uma boa nutrição. Então, essa é uma delas. Outras vacinas, né? Os adultos têm se a gente for olhar lá no calendário de vacinação, né? A gente tem várias vacinas que a gente tem que fazer, que às vezes não é só a imunidade que vai nos dar essa de não adquirir uma doença, né? A gente tem que ter anticorpo, né? Anticorpo nem sempre é porque a pessoa está bem nutrida, ela vai ter anticorpo. Então, tem várias medidas que a gente tem que fazer. Uma delas é a nutrição, com certeza. Doutor Gustavo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela determinou que os planos privados devem dar a cobertura ao exame do coronavírus. Uhum. Como isso se dá, como isso se processa? A Unimed Porto Alegre já está preparada para atender às exigências da agência. Nós certamente temos muitos clientes da Unimed aqui que estão nos acompanhando. Uhum. E em que momento a pessoa pode solicitar, ou quem solicita esse exame na rede privada? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, a ANS já informou que vai colocar no rol de cobertura dos planos das operadoras o teste para coronavírus. Tá? Então, sim, isso está chegando. Com essa mudança, essa inclusão desse procedimento, vai haver uma diretriz técnica da sua utilização, né? Então, vai se definir quem são aqueles pacientes que devem testar, né? Então, a primeira coisa é, não vamos testar gente assintomática, porque vai faltar exame, tá? Tanto na rede pública quanto na rede privada. Isso foi uma coisa que a gente verificou em todos os países. Há um período, há uma demanda eventualmente muito crescente por testes, e são testes que demandam uma produção. E essa produção está sendo desviada principalmente para os países onde a gente tem um maior número de casos. A gente começou, a Farmanguinho está começando a produzir, vão produzir 30 mil testes, mas daqui a pouco isso pode ser que não seja suficiente para todo o país. Então, a primeira coisa é o uso racional do teste, né? Então, vai haver uma diretriz técnica, deve estar saindo isso entre hoje e amanhã, acredito eu, e no momento em que sai essa diretriz e a gente tem a cobertura, vai ser oferecido pela Unimed Porto Alegre. Hoje a gente tem um laboratório próprio de excelência, a gente já recebeu os kits, está em validação, nós faremos na nossa própria área técnica.
Mas volto a dizer, há uma dificuldade de se obter os insumos. É possível que seja colocado a disponibilidade do teste, mas se o número de pessoas fazendo for muito grande, pode ser que haja inclusive falta de testes no mercado. Então, a gente sim vai oferecer, no momento que a ANS, que é quem determina a cobertura, seleciona isso, vamos fazer em Porto Alegre, né, com as melhores práticas, melhores técnicas. Entretanto, a gente tem que estar cuidando muito com relação a quem vai ser testado, né? Não dá para a gente sair fazendo um oba-oba. E, obviamente, como um teste médico, há uma necessidade de uma solicitação médica, né? Então, o médico solicita, seguindo aquelas diretrizes, essas diretrizes de utilização, um protocolo de solicitação, e aí o cliente vai, se direciona à rede e faz os testes. Doutora Vanessa, eu vou lhe fazer uma pergunta do jornalista Alexandre Appel, que acabou de enviar. Ele traz um relato, eu acho que o objetivo é alertar as pessoas sobre a necessidade de prevenção. E ele traz um relato da Itália. Na Itália, a informação que chegou é que os médicos estão tendo que fazer escolhas com os internados, pois não existe aparelhos de respiração mecânica para todos. Temos nos hospitais do Brasil e no Rio Grande do Sul aparelhos de respirações mecânicas suficientes no caso de internações em grande quantidade. Obviamente que nós estamos falando de uma pandemia, né? Sim. E eu acho que aqui é a prevenção. Sim. O que a gente tem um plano de contingência do Estado, né? E um plano de cada hospital também está se organizando, até os privados estão se organizando. Eu posso falar pelo Hospital Mãe de Deus, é onde eu trabalho, e a gente tem conversado muito sobre isso. E a gente tem se organizado preventivamente já para um cenário mais crítico, né? Então, de já reservar, né, no mercado aparelhos, disponibilidade de aparelhos, de respiradores, por exemplo, que é um dos aparelhos que a gente precisa, porque são vários equipamentos, né? Quando um paciente entrar numa UTI, é bomba de infusão, é respirador, monitor, enfim, tudo isso a gente tem se preparado, e o Ministério da Saúde também tem essa premissa, né? Então, ele tem organizado, inclusive, hospitais de retaguarda para isso, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Hospital de Clínicas está sendo mobilizado na área nova, inclusive, para servir de hospital também de retaguarda, além do Conceição, e tem o Hospital Universidade de Canoas, que tem uma área que está, por enquanto, inativa, mas que pode ser reativada. Então, e ontem o ministro também fez uma solicitação, então, de recursos justamente para esse tipo de necessidade. Então, eu acredito que, por enquanto, a gente não sabe ainda como que vai ser, né? A gente não tem como dizer com certeza que a gente vai ter todo o recurso se a questão se disseminar de uma forma talvez não controlada, né? Mas por enquanto a gente tem essa perspectiva de organização. Então, a gente está se organizando para ter esses recursos, né? Para não faltar. Então, e para isso também, para o que está acontecendo na Itália, a gente não acontecer aqui, é isso. A gente tem que reforçar as medidas de prevenção. Então, evitar ao máximo que isso se mitigar ao máximo possível essa infecção, né? Para que a gente não tenha o mesmo quadro que a gente está tendo na Itália, né? Que foi está sendo muito rápido, que foi mais ou menos como o Gustavo falou, na China foi da mesma forma, né? Teve uma ascensão e agora está se diminuindo as infecções, né? Os casos novos, mas a Itália ela está no momento de pico, né? Então ainda a gente não sabe até onde que isso vai, mas lá realmente eles estão com dificuldade de equipamentos, mas aqui a gente tem esse plano de contingência. Então, isso está sendo feito, está sendo organizado, os hospitais estão se organizando para isso. Adiantando, amanhã tem uma reunião com a Vigilância, com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente vai discutir isso também, né, já prevendo essa questão de daqui a pouco faltar recurso, né? Então a gente tem que estar organizado para que isso não falte. Mas isso eu acredito que
respondendo pelo Mãe de Deus, que é onde eu trabalho, a gente está se organizando para ter esses recursos, para a gente não ter falta disso. Só complementar, né? Então, o que acontece na Itália, o que aconteceu nos outros locais e vai acontecer aqui se chegar num nível mais importante. A gente faz deslocamento de recurso, né? A gente tem cancelamento de cirurgias eletivas, a gente tira uma série de procedimentos que podem ser adiados, né? O hospital ele consegue direcionar uma boa parte de recursos para o atendimento desses pacientes, né? Então, no momento que você não faz uma grande cirurgia, você não precisa necessariamente daquele leito da UTI, então você consegue bloquear e dar recursos. Então, sim, existem planos que vão desde medidas com os recursos que a gente tem, como bem a Vanessa falou. Hoje a gente tem mapeados locais na cidade que, se necessários, nós rapidamente temos espaço e condições de mobilizar um número maior de leitos, né? Mas, de fato, a situação na Itália, ela fugiu do controle, eles foram um pouquinho... no início, eles não tomaram as medidas de uma forma mais intensiva. O que eles fizeram foi um pouquinho tardio, então eles ainda estão colhendo o fruto de uma disseminação muito rápida que realmente exauriu os recursos de saúde daquele local. É importante uma informação para as pessoas que eventualmente não têm a cobertura de um plano de saúde. O número de contato da Secretaria Municipal e da Vigilância é o número 156, né? Então as pessoas devem procurar se tem efetivamente os sintomas. Eu faço uma pergunta complementar, doutor Gustavo e doutora Vanessa. À medida em que tu ficou no período de quarentena, imaginamos que a quarentena não são 40 dias. Não são 40 dias, felizmente são 2 semanas. A quarentena são 14 dias ou 2 semanas. Foi constatado, né, a contaminação. Passados os 14 dias, esta pessoa ela pode circular livremente junto à sociedade? Ela tem a possibilidade de ser novamente contaminada? Pode falar. Pode acontecer de ter a gente tem um caso relatado no Japão, né, de uma pessoa que se recontaminou com o vírus, mas é muito menos provável que isso aconteça, né, porque como o Gustavo falou, as pessoas começam a adquirir imunidade e a chance de mesmo ela tendo uma nova infecção, de ser uma infecção muito mais leve, essa é a tendência. Agora, do período que ela fica em quarentena, ou esses 14 dias, ela tem que ter resolvido os sintomas. No momento que ela não, nesse período, ela não resolveu os sintomas, aí ela tem que procurar novamente um atendimento médico, né, se for a questão, para ver se ela ainda é portadora, porque pode acontecer de algumas pessoas portarem o vírus por mais tempo, né, então... e se ela está sintomática, que é o período onde tem a transmissibilidade maior, então ela deve permanecer em precaução, né? Deve permanecer em casa, não evitar se deslocar, enfim, e talvez nesse momento procurar o seu médico, procurar uma assistência de saúde para ser reavaliada. Porque normalmente a infecção ela é autolimitada, em 14 dias a grande maioria dos casos vai estar resolvido, não vai ter mais sintoma, né? Mas eventualmente pode ter pessoas que ainda fiquem sintomáticas ou podem evoluir para uma infecção bacteriana, que é o que acontece nos casos graves, né? Uma infecção bacteriana associada. Então tudo isso a gente tem que reavaliar. Mas a maioria das pessoas em 14 dias ela vai estar assintomática. Uma pergunta, eu acho que é uma curiosidade de todos, se no período de quarentena, as pessoas que têm o diagnóstico do coronavírus, se existe alguma prescrição médica, elas tomam alguma medicação? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, não existe um tratamento comprovado contra o coronavírus. Mas o coronavírus dá febre, e isso a gente pode usar qualquer analgésico, né? Então a gente vai tratar muitos os sintomas, os efeitos adversos do coronavírus. É o tratamento sintomático, né? Não existe, assim como um resfriado, assim como uma situação que tu não tem um tratamento específico, o coronavírus, o tratamento está em casa, isolado, tu vai tomar medidas para aliviar aquele desconforto. Doutora, eu recebi uma outra pergunta de uma
jovem que ela trabalha num hotel, né? E tem muita circulação de pessoas que vêm não só do Brasil, mas de países. A pergunta dela, eu acho que o Dr. Gustavo acabou respondendo, ela, nesta situação, ela faria o uso da máscara ou ela teria alguma razão para fazer o uso da máscara? Não tem recomendação para isso. Tá? Até a OMS fez uma recomendação bem adequada com relação até a recepcionistas, seguranças, enfim, o que ela tem que evitar? É contato muito próximo, né, com as pessoas. Eu acho que nesse hotel provavelmente deve ter um álcool gel disponível, ela tem que higienizar frequentemente as mãos dela. Eu acho que isso que é o mais... o que mais vai proteger ela, né? E se ela vê que tem algum cliente ali que esteja sintomático respiratório, que ele siga as medidas de prevenção, né? Mas ela não tem uma necessidade dela usar, ela só deve evitar o contato muito próximo, né? Sim. Que é o que o Gustavo comentou, evitar, né, até cumprimento de mão, né? Então, assim, não fazer isso nesse momento, mas ela higienizar frequentemente, porque ela pega algum documento, alguma coisa, né? Então, ela ter esse cuidado de higienizar frequentemente as mãos. E acho que esses lugares que são públicos, eles têm que ter um cuidado também com o ambiente, né? Ter uma desinfecção frequente do ambiente. Com álcool gel ou com hipoclorito, mesmo que é água sanitária, né? Mas a água sanitária tem a questão do cheiro, da questão até que tem pessoas que têm sensibilidade maior, né? Mas o álcool não, o álcool tem disponível, a gente pode usar o álcool para a limpeza do ambiente. Claro que observar sempre que o álcool tem que ser 70%, né, ou mais, porque é o que vai ter efeito realmente, né? Não é qualquer álcool também, né? Então, e higienizar frequentemente. Essas pessoas que atendem balcão, enfim, né? Sempre higienizando o local também, porque é o ambiente, né? Então... É isso que eu queria complementar. É fundamental isso. Eu não comentei anteriormente, as empresas têm que mudar as políticas de desinfecção do local, né? O vírus, ele permanece vivo em algumas superfícies, metálica, saíram alguns estudos agora mostrando 48 horas, plásticos é outro que também o vírus fica ativo por mais tempo. Corrimão, porta, abertura de porta. Na verdade, até 9 dias ele pode ficar no ambiente, se não higienizado. Se não higienizado. Então, assim, a gente precisa ter uma especial atenção. Isso foi uma das medidas que esses locais estão fazendo de desinfecção realmente mais intensa em hotéis, como foi a pergunta. Como tem muita circulação, tem que triplicar, quadruplicar as medidas de higiene, a frequência tem que ser encurtada, a gente tem que estar o tempo inteiro limpando essas superfícies. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu acredito que para a Unimed é inédito, né, fazer um evento e promover um evento com essa proposta de live tão importante de orientação às pessoas. Obviamente que com a contribuição técnica dos nossos palestrantes, doutora Vanessa, doutor Gustavo, e agradecer todas as pessoas que nos seguiram nesta live. Este conteúdo ele vai ficar disponível na página da Unimed Porto Alegre. E eu queria uma fala final da doutora Vanessa, primeiro agradecer a sua disponibilidade, uma fala final para todas as pessoas que estão nos assistindo, da importância dessa prevenção, e uma fala do Dr. Gustavo também, que eu acho que é importante, uma contribuição final. Sim. Eu agradeço a Unimed, então, pela essa oportunidade e, enfim, tudo que a gente falou aqui, eu acho que o mais importante é a prevenção. Então, reforçar as medidas de higiene de mãos, reforçar a etiqueta da tosse, enfim, o ambiente, né, como a gente comentou agora no final, a limpeza do ambiente, pessoas que trabalham com o público, né, então essas são as medidas principais. E a vacinação, que eu acho que a gente tem que reforçar, que a gente tem às vezes uma adesão muito baixa à vacinação, né, a gente tem tido isso, que a vacina não faz mal, então ela traz um benefício para toda a sociedade, não só para quem se vacina, né? Então reforçar e quem tiver disponibilidade de se vacinar, quem tiver oportunidade e quem tem indicação, vacine-se.
Então, muito obrigado para todos que assistiram essa palestra. A minha mensagem final é a seguinte: eu acho que é uma situação que a gente está vivenciando, que ela é nova, e ela não é uma situação que deva ser tratada como pânico. Ela é uma situação em que a gente deva ter a tranquilidade e que tem que ter a consciência do que está acontecendo, e que se cada um fizer a sua parte, né, evitando, com isso que a Vanessa acabou de falar, de evitando a questão, usando muito álcool gel, se protegendo, trabalhando muito a prevenção, e principalmente uma consciência pessoal de que se a pessoa está infectada, ela tem que fazer quarentena, não dá para ficar indo para a praia, não dá para ficar indo circular, porque isso é o que pode impactar a sociedade. Então, o indivíduo, nesse momento, ele tem que ter um senso crítico e de responsabilidade com relação à sociedade como um todo, né? Então, nada de pânico, nada de correria para estocar caixas de álcool gel, estocar máscaras, isso não é necessidade, né? A gente precisa ter um trabalho consciente, conscientização, comentar isso com os colegas em redes sociais, realmente estar atento e seguir muito essas normas para que isso a gente consiga passar da melhor forma possível por esse período. Porque isso é uma crise, ela vai vir, mas também ela vai acabar, né? Então isso tem um período de começar e de terminar, né? Então se a gente consegue se portar bem, se a gente consegue atuar de uma forma controlada, coordenada, a gente consegue passar disso de uma forma muito menos impactante do que em outros países. Bom, eu agradeço novamente aos nossos convidados, a brilhante explanação, importantíssima para a sociedade, e reforço que a Unimed Porto Alegre tem a sua clínica de vacinas, então nós teremos as vacinas para H1N1, tanto para os clientes como para pessoas que não são clientes da Unimed Porto Alegre, estará disponível à medida que as vacinas cheguem. Nós estaremos comunicando todas as pessoas. Então, agradeço a AmCham pela parceria, pelo apoio para a realização desta live, importante no momento de orientação, de conscientização das pessoas, de esclarecimentos, né, para que a gente evite efetivamente, como o Dr. Gustavo fala, um pânico desmedido, né, e agradeço e fico à disposição esse material na nossa página do Facebook para que todos possam depois compartilhar. Acho que é uma contribuição para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.